Muito bom. Então, a gente vai dando início. Quero agradecer a presença de todos os participantes, agradecer os palestrantes por terem aceitado o nosso convite, né, em nome da Diretoria de Ensino e Pesquisa do HGG, do IDETEC, a gente agradece muito a participação de vocês. A gente sabe que hoje no Brasil há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que representa 6,9% da nossa população. E esse número está crescendo. Em alguns casos, o diagnóstico demora muito, favorecendo o aparecimento das complicações. Pode ser que você ou alguém próximo tenha diabetes. Saiba mais e aprenda a conviver bem com essa doença, transformando-a em mais um motivo para cuidar da sua saúde. Diabetes é uma doença crônica, na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Mas o que é a insulina? É um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. O nosso corpo precisa desse hormônio para utilizar a glicose, que obtemos por meio dos alimentos que ingerimos como fonte de energia. Quando uma pessoa tem diabetes, no entanto, o organismo não fabrica insulina e não consegue utilizar a glicose adequadamente. O nível de glicose no sangue fica alto e aí surge a famosa hiperglicemia. Se esse quadro permanecer por longos períodos, poderá haver danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos. O HGG possui um centro especializado ao atendimento do diabético. A preocupação do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, IDETEC, do HGG e da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Goiás, sempre será atender bem e levar informações confiáveis para a nossa comunidade. Informações sobre doenças que podem ser controladas com práticas simples ou podem ser fatais por falta de controle, como é o caso da hipertensão, do diabetes. Temos aqui hoje conosco profissionais altamente qualificados e capacitados acerca deste assunto. Desde já agradecemos imensamente a vocês por terem aceito o nosso convite. Temos aqui hoje para falar para vocês o Dr. Nelson Rassi, que é médico endocrinologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pela Sociedade Americana de Endocrinologia. É doutor em Ciências da Saúde pela UFG e coordenador do CEAD, nosso Centro Estadual de Atenção ao Diabetes. Temos também conosco a nutricionista Amélia Cristina Estival Duarte, ela que é nutricionista, especialista em nutrição clínica e terapia nutricional, mestre em antropologia da alimentação e antropologia urbana. Ela é tutora do programa de residência multiprofissional em endocrinologia do HGG. Teremos também a presença da fisioterapeuta Giovana Batista Pacheco, que é especialista em fisioterapia hospitalar com ênfase em UTI, especialista em endocrinologia pela residência multiprofissional e agora também preceptora da residência multiprofissional do HGG. Eu informo que vocês terão de 15 a 20 minutos para discorrer sobre o tema. Logo após, abriremos para as perguntas, que vocês podem acenar e o microfone será aberto. Sejam bem-vindos, doutor Nelson, a palavra é com você. Ainda não retornou. Só um momento, pessoal. Probleminha no áudio aqui do doutor Nelson. Pronto, voltou. Voltou? Sim. Está escutando direitinho? Estou sim. Eu começo novamente? Pode ser. Tá. Então, boa noite a todos. Eu acredito que essa é uma oportunidade única para discutir um tema relevante, a saúde da nossa comunidade, a saúde do povo brasileiro. Eu diria que
A saúde do homem, da mulher, da criança, porque quando se fala sobre diabetes, não existe país, não existe raça, não existe etnia, não existe sexo que não seja afetado por essa enfermidade. Diabetes, definitivamente, é uma doença democrática. Ela atinge a todos nós. E, infelizmente, ela atinge de uma maneira diversa. As pessoas afetadas por esse processo, por essa doença, quando não adequadamente tratados, elas sofrem de enfermidades ou de complicações extremamente importantes, extremamente deletérias, que afetam o bem-estar, afetam a saúde como um todo, desde os olhos, coração, rins, circulação das pernas e outros órgãos. O diabetes é uma enfermidade que afeta todas as faixas etárias, em diferentes graus, em diferentes intensidades, em diferentes modalidades. O que é o diabetes? Como foi explicado pela doutora Wagner, o diabetes é o excesso de açúcar no sangue. Isso se dá por uma falta da produção de insulina, uma maneira inadequada da insulina atuar. O diabetes, quando ele é causado por uma deficiência, por uma falta absoluta de insulina, nós chamamos de diabetes tipo 1. E o diabetes, quando ele é causado por uma incapacidade dessa insulina funcionar, ou seja, ela existe, mas ela não exerce o seu papel ou a sua função total, ela é denominada de diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ela afeta principalmente crianças e adolescentes, entretanto, ela pode afetar também adultos e até pessoas idosas, mas ela predomina na faixa etária mais jovem. No caso do diabetes tipo 1, o tratamento básico é insulina. A pessoa afetada ou a pessoa com o diabetes tipo 1, ela precisa usar insulina 2, 3 ou até 4 vezes ao dia, com doses diferentes, de acordo com os valores da glicemia e a alimentação que essa criança ou esse adolescente ou esse adulto está usando. É extremamente importante, além do uso da insulina, os outros 2 pilares do controle ou do tratamento do diabetes mellitus, que é a alimentação e atividade física. A alimentação ela deve ser orientada por uma nutricionista, principalmente uma nutricionista versada no assunto diabetes, que vai, então, informar ao paciente a qualidade e a quantidade que devem ser usados naquele momento. Há necessidade de haver um equilíbrio, um sinergismo entre a quantidade de insulina e o alimento a ser consumido. Isso é um trabalho hércule que deve ser feito em conjunto com a nutricionista, com o médico, com o paciente e com seus familiares, principalmente se for uma criança ou um adolescente. Associado à alimentação e à insulina, nós temos o outro pilar do diabetes, que é a atividade física. A atividade física deve ser adequada à idade e à composição corporal da pessoa. Crianças devem ser orientadas a atividades físicas lúdicas, como futebol, basquete, vôlei, lutas marciais, enquanto que pessoas adultas, principalmente pessoas mais idosas, essa atividade física deve ser basicamente orientada de uma maneira mais apropriada, como caminhadas 3 a 4 vezes por semana, 30 a 45 minutos. Orientando também, baseando-se também em outras condições ortopédicas, se o indivíduo tem alguma limitação, se ele tem alguma incapacidade cardiovascular. Então, essa atividade física também deve ser exercida e orientada, além do médico, por um educador físico, se possível. E, finalmente, nós temos também o monitoramento glicêmico. O diabetes ele deve ter, além das medidas feitas no laboratório, que geralmente é a glicemia de jejum e 2 horas após a refeição, uma outra medida que é a hemoglobina glicada.
A hemoglobina glicada é um exame que o médico solicita e que dá uma ideia do controle glicêmico nos últimos 3 meses. Nós consideramos uma hemoglobina glicada adequada, aquela hemoglobina glicada abaixo de 7,0. Quanto menor esse valor, mais apropriado é o controle do diabetes. Entretanto, algumas pessoas, principalmente pessoas idosas, pessoas portadoras de doenças crônicas importantes, como insuficiência renal, doenças cardiológicas, essa hemoglobina glicada ela pode ser um pouco maior. E nós devemos também orientar o paciente a medir as suas glicemias em casa. São chamadas glicemias capilares domiciliares, em que se utiliza o glicosímetro ou aquele aparelho em que se pica o dedo e usa uma fita reagente e se mede a glicemia no momento em que o paciente quiser determinar. Geralmente ela é feita pela manhã e antes das principais refeições. Essa medida ela é importante no sentido de determinar se o controle glicêmico é adequado e também, em alguns casos, determinar a quantidade de insulina que o indivíduo vai usar, principalmente se nós estivermos tratando de um paciente com diabetes tipo 1. Frequentemente, o paciente com diabetes tipo 1 precisa medir a sua glicemia pelo menos 3 vezes ao dia, antes do café, antes do almoço e antes do jantar. E essas medidas serão importantes no sentido de determinar a quantidade de insulina que ele vai usar naquele momento da refeição. Se a glicemia estiver elevada, ele vai usar uma quantidade maior. Se a glicemia estiver baixa, ele vai utilizar uma quantidade menor ou talvez nem precise usar insulina naquela refeição. Ela também é importante para o médico saber se o controle glicêmico está adequado e se ele precisa fazer alguma outra modificação no esquema terapêutico. Recentemente, houve a introdução de um novo sistema de monitoramento da glicemia, que é o que nós chamamos de sistema Libre. O sistema Libre, ou sistema Flash, é um sistema em que o paciente coloca um sensor de glicemia, geralmente no braço esquerdo, e esse sensor mede a glicemia constantemente, a todo momento. E o paciente ele aproxima desse sensor um leitor de glicemia, e ele fica sabendo exatamente, sem picar o dedo, como é que está a glicemia naquele momento. Então, o paciente pode medir a sua glicemia sem a necessidade de picar o dedo 5, 6, 10 vezes ao dia, e esses resultados são armazenados, e eles podem ser descarregados numa visita que o paciente faz periodicamente. Além disso, o paciente ele deve fazer visitas 3 a 4 vezes por mês, 4 vezes por ano ao seu médico especialista, podendo essa frequência ser menor, 2 vezes por ano, ou até maior, 4 vezes por ano, dependendo da condição, dependendo do controle glicêmico e da necessidade e da gravidade da doença, ou da dificuldade do controle da doença. Mulheres grávidas, por exemplo, com diabetes, elas precisam ir ao seu médico muitas vezes a mais de uma vez por mês, talvez 2 até 3 vezes por mês, principalmente quando o controle glicêmico não está adequado. Outras visitas, como visitas ao cardiologista, visita ao angiologista, visita ao oftalmologista, são também necessárias no sentido de verificar se o paciente está tendo algum tipo de complicação do diabetes. Então, o diabetes ele deve ter seu tratamento coordenado pelo médico endocrinologista, mas assessorado por outros profissionais de saúde, como a nutricionista, a educadora do diabetes, o educador físico, o assistente social em algumas situações, o cardiologista, o angiologista, o oftalmologista e algumas vezes o próprio nefrologista.
O diabetes do adulto, ele é um diabetes que muitas vezes pode ser controlado com orientação alimentar e uso de medicamentos orais. Algumas vezes, principalmente após vários anos da doença, há necessidade do uso de insulina, mas isso nem sempre é necessário. E as medidas de orientação nutricional e visitas a outros especialistas obedecem mais ou menos os critérios, as orientações que foram colocadas para vocês em relação ao diabetes tipo 1 ou diabetes da criança. Em resumo, o diabetes é uma doença importante, mas ela pode ser controlada desde que haja desde que haja a vontade do paciente ou dos seus familiares de assim o fazer e dentro de um contexto, de cuidado global que envolva um esquema multiprofissional. Felizmente, na nossa cidade, nós temos vários centros profissionais que cuidam do paciente com diabetes, tanto no setor privado quanto no setor público. E nós temos o orgulho de coordenar o SEAD, que é um centro de atenção ao diabetes, o Centro Estadual de Atenção ao Diabetes, onde nós temos vários profissionais especializados na área, assistidos por outros profissionais que compõem esse grupo multidisciplinar, como nutricionista, psicólogo, oftalmologista, nutricionista, a enfermeira que cuida do pé diabético, a assistente social e outros profissionais da área. Assim o sendo, fazendo um controle adequado, é possível controlar o diabetes e prevenir as suas complicações. Pronto, doutor Nelson. Alô? Pronto? Concluiu sua fala? Doutor Nelson. Está conseguindo ouvir, doutor Nelson? Acho que o microfone para ele não está aberto. Está ouvindo a gente, doutor Nelson? Alô? Tá ouvindo a gente? Estou ouvindo. O senhor concluiu? Concluí. Vocês escutaram? Sim, escutamos sim a apresentação. Sim, escutamos. Então, agradeço o senhor. Vou passar a palavra para a doutora Amélia agora para fazer as deu para escutar bem? Dela. Deu sim, doutor. Sim, muito bom, doutor. Muito importante sua fala. No final, a gente comenta mais sobre o que foi dito. Amélia, com você. Boa noite. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelo convite. Falar sobre diabetes é uma coisa que eu gosto muito, porque ela está muito relacionada com doenças crônicas não transmissíveis, que, por sua vez, tem uma relação importante com a alimentação. Né? Então, a partir da fala do Dr. Nelson, eu acho importante trazer essa importância do controle do peso corporal, né, antes mesmo do surgimento da doença. Então, a gente não tem que pensar somente no diabetes em si, quando ele está estabelecido no organismo, né, já está manifestado. Eu acho importante a gente pensar que, na maioria dos casos, principalmente pensando no diabetes tipo 2, né, que a causa é a sua origem, é muito a partir de hábitos de vida, estilo de vida. A gente considera que é uma doença prevenível, antes de tudo tratável, né, mas também prevenível. E é importante a gente trazer que um dos principais fatores de risco, né, uma das principais causas do surgimento do diabetes é justamente o excesso de peso. Né, a gente sabe que ao longo dos anos o tipo de alimentação das pessoas mudou, né? A gente tem muito mais acesso a alimentos industrializados, alimentos que não são considerados saudáveis,
né, do ponto de vista nutricional. E aí eu estou trazendo um contexto muito nutricional aqui para vocês, né? Então, sabe-se que, assim, indivíduos que são diagnosticados com pré-diabetes, que são aqueles que não chegam nem a ter ainda, né, a doença, o diagnóstico confirmado de diabetes, eles têm uma chance maior de reverter a doença, principalmente se eles alteram a qualidade da alimentação, né? Então, a grande parte desses alimentos são alimentos que muitas vezes não trazem benefícios para a nossa saúde. A gente fala até que são fontes de calorias vazias, que são aqueles alimentos que têm uma grande quantidade de gordura, açúcar, e nem sempre tem vitaminas e minerais, né? Então, a gente tem uma característica muito importante, alimentos muito característicos são os industrializados, porque é muito prático no nosso dia a dia, né? A gente consumir esses alimentos industrializados, a gente não tem tempo, muitas vezes, de preparar uma refeição, às vezes a gente está trabalhando em mais de um lugar, então é muito mais prático para a gente aderir a essa alimentação com alimentos práticos. Só que, aliada a essa praticidade, a gente tem essa desvantagem. Por quê? Porque muitas vezes, grande parte desses alimentos industrializados, ela é representada por acréscimo de aditivos, gordura, açúcares e outros ingredientes que muitas vezes a gente nem sabe que pode favorecer o aumento do peso corporal. Então, quando a gente olha lá no rótulo, tem tanta coisa naquele alimento que a gente não consegue identificar o que é. E aí, o primeiro problema, a gente não tem esse hábito de ler o rótulo, né? E é muito importante a gente saber identificar, ter essa curiosidade, principalmente quem consome uma grande quantidade de alimentos industrializados, né? O que eu gosto de orientar muito as pessoas quando a gente está falando de prevenção, né, de ganho de peso, da obesidade em si, até mesmo do diabetes, identificar no rótulo aqueles alimentos com o menor número de ingredientes. Para o nosso dia a dia é uma forma muito prática, né? Então, muitas vezes, um exemplo bem claro, um iogurte natural, a quantidade de ingredientes, ela varia de uma marca para outra. Então, muitas vezes vocês vão ver uma marca de iogurte natural que tem só o leite, o fermento, e aí vocês vão ver uma outra marca de iogurte natural que vai ter leite, que vai ter fermento, que vai ter soro de leite, que vai ter um xarope, um preparado, sabor morango, por exemplo. E aí nesse preparado vai ter um xarope, vai ter um amido, vai ter um aditivo, um corante, e por aí vai. Então, quanto maior essa lista de ingredientes, e quanto mais ingrediente estranho tiver nessa lista, né, a gente considera que pior é. Porque a gente não sabe o que a gente está consumindo, né? Se você vê lá que fala de um edulcorante, por exemplo, né? Muitas pessoas não têm ideia do que seja, não passa de um adoçante. Então, a gente tem que ter todo esse critério na escolha, principalmente, do alimento, né? No sentido de prevenir o diabetes. Um outro fator importante, né, nessa questão do diabetes, ainda trazendo essa ideia para o contexto do industrializado, é aquela questão do diet light. Muitas vezes as pessoas acham que só porque é light o diabético pode consumir, né? E independente do diabético, falar, não, eu vou tomar um refrigerante zero açúcar, porque não engorda, porque eu gosto desse refrigerante e ele não tem açúcar, não vai ter problema para o meu diabetes, eu não vou desenvolver diabetes. Mas muitas vezes essa lista de ingredientes está tão grande, está tão vasta, e com tanto ingrediente estranho que a gente não percebe que tem outros ingredientes que podem prejudicar a nossa saúde. O sódio, por exemplo, né? Grande parte desses alimentos diet, light, tem uma quantidade, principalmente quando a gente pensa em alimentos doces, adoçados, eles têm uma chance muito grande de ter uma quantidade significativa de sódio, que às vezes naquela porção ali não vai fazer uma diferença, mas você vai tomando, vai consumindo em grande quantidade, achando que não tem calorias, né? E acaba prejudicando aí nesse sentido, principalmente favorecendo o aumento do peso. Um outro exemplo também é o chocolate diet,
O chocolate diet, ele não tem açúcar, mas ele tem uma quantidade maior de calorias do que o chocolate que não é diet. Então, às vezes, a gente está consumindo aquele chocolate ali achando que não tem açúcar, que eu não vou engordar, e muitas vezes, né, geralmente eles acrescentam a mais gordura no chocolate diet, justamente por essa questão de textura, porque o açúcar, ele favorece, né, a textura do alimento. Então, quando tira, ele fica mais seco, o que que eles fazem? Acrescentam gordura. Então, tem menos açúcar, mas tem mais gordura. Então, é importante a gente ter esse critério quando a gente vai consumir algum tipo de alimento, né? Porque a gente, como nutricionista, a gente entende que o acesso a esse tipo de alimentos, ele é muito mais fácil, né? Tem toda uma orientação do guia alimentar. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, esse guia alimentar para a população brasileira, ele é acessível, tá? Só se você digitar lá na plataforma de pesquisa, né, no Google, outra ferramenta que vocês utilizarem, vocês vão conseguir baixar o guia e ele vai dar um monte de orientação. Ele vai explicar o que é um alimento in natura, o que é um alimento processado, ultraprocessado, e ele já vai servir como um componente importante, né, um guia mesmo para você aderir. Mas dentro dessas orientações do guia, o que ele traz? No sentido de prevenir e tratar um problema de saúde, principalmente o diabetes. Ele traz questões que incentivam o consumo do alimento na sua forma mais natural possível. Então, quando a gente está consumindo um alimento natural, né, uma laranja, por exemplo, a gente não está consumindo só laranja no sentido de sabor. A gente está consumindo uma fonte boa de vitamina C, uma fonte importante de fibras, né, e alguns outros tipos de vitaminas que vão favorecer aí todo o metabolismo, todo o funcionamento, porque a gente sabe que tem muita vitamina que participa dos processos até mesmo de metabolismo da glicose, né, da quebra da glicose, então, da resistência à insulina em si, né, que acredito que a doutora Giovana vai trazer mais essa questão do exercício físico em relação a isso, né, do aproveitamento da insulina e da glicose no nosso organismo. Mas o guia alimentar, ele traz um pouco desse conceito. Então, quando a gente pensa em tratamento do diabetes, como o Dr. Nelson trouxe para a gente, uma das principais, o principal sintoma, né, a principal manifestação do diabetes é o aumento desse açúcar no sangue. De modo que esse açúcar, ele fica ali na corrente sanguínea, né, a célula não tem aproveitamento, e aí a gente pode chegar num processo de falência mesmo, né? Que aí a gente vai tendo as complicações, doença cardiovascular, a doença na retina, nos olhos, que o Dr. Nelson também trouxe, né? O problema nos rins, vai tudo se agravando. Então, quando a gente fala em tratamento do diabetes, a gente traz muito essa proposta do guia alimentar. Consumir o máximo de alimentos in natura. Então, por exemplo, eu trouxe o exemplo da laranja. Se a gente vai consumir o suco de laranja de caixinha, por exemplo, né, em comparação com a laranja, a gente vai ter uma quantidade muito grande de açúcar ou adoçante, dependendo se for diet light, nesse caso a gente tem o sódio. A gente vai ter um acréscimo de vitamina C ali, porque o que acontece? Tem algumas vitaminas que não suportam o processamento, então a fruta, a vitamina natural da fruta, ela se perde naquele processo de industrialização. Então, eles têm que acrescentar. Então, isso já não é legal. Você estraga o alimento para depois tentar corrigir com uma coisa que não vai resolver muito. Porque a quantidade de vitamina em relação do que está no suco, quando você compara com a fruta, é uma quantidade menor. E ela é pouco aproveitada. E a gente vai ter mais nada, né? Então, é o que a gente traz de ideia, essa ideia de calorias vazias. Então, a prevenção, ela se dá, e o tratamento, muito nesse sentido. Então, em vez de colocar uma bolacha, né, até mesmo aquelas cream cracker na bolsa, é mais viável, é mais saudável você colocar uma fruta e umas castanhas, por exemplo, que alguns estudos trazem também, né, que as oleaginosas, ou seja, as castanhas, até mesmo amendoim, para não falar assim, castanha é cara, é difícil de acessar, né? E assim, se você compra uma porção, ela vai durar por muito tempo, porque a quantidade de castanha ideal no dia a dia é de 3 a 5 unidades, dependendo da castanha.
Então, essa castanha e essa fruta, por exemplo, né, e eu estou trazendo assim uma coisa que dá para carregar na bolsa muitas vezes, né, na mochila, ela vai ter um benefício muito maior e ela vai garantir esse processo de saciedade da mesma forma que uma bolacha recheada, por exemplo, né? A partir do momento que a gente fala assim, mas fruta e castanha não mata a minha fome, é porque, na verdade, você não está com fome. Porque quando a gente está com fome, qualquer coisa mata a nossa fome, né? Então, é começar a pensar também nessa ideia de alimentação consciente. Eu estou com fome, eu estou com vontade de comer. Se eu estou com fome, a fruta e a castanha vai resolver o meu problema. Se eu não estou com fome, aí eu vou buscar algo que sacia aquele desejo ali. Às vezes eu estou passando por um momento de estresse, e a gente acaba compensando no alimento, né? O sabor do açúcar, o doce, ele tem um efeito ali positivo naquela sensação de relaxamento, de tranquilidade, de recompensa. Então, é importante a gente considerar isso também. Uma coisa importante é consumir uma grande quantidade de fibras, porque as fibras em si, elas além de favorecerem na regulação do trânsito intestinal e da microbiota, da sua flora intestinal ali, né? E alguns estudos trazem o papel importantíssimo das bactérias que habitam naturalmente o nosso intestino, no sentido de prevenir o aumento da glicemia, o aumento do peso. Então, quanto mais a gente adere a uma alimentação saudável, mais a gente vai chegando nesse equilíbrio da flora, que também vai trazer um benefício importante. A gente até fala que o intestino ele funciona meio que como o nosso segundo cérebro, né? Justamente por isso, porque a flora intestinal, as bactérias que habitam, né, as benéficas que habitam o nosso intestino, elas têm esse potencial até mesmo de controlar o apetite. E como que a gente regula? Né? É a partir de uma alimentação saudável. Então, o consumo de frutas e verduras, não só na prevenção, mas no tratamento, ele é muito importante, porque ele vai garantir esse controle da flora. Fora isso, ele tem um tipo de fibra que, naturalmente também, ele vai auxiliar no processo de absorção dessa glicose, lá no estômago e no intestino. E aí ele vai favorecer uma absorção mais lenta, e aí vai ficar mais fácil da gente controlar essa glicemia também. E quando a gente associa isso a uma prática ideal de atividade física, a gente garante, a gente consegue, muitas vezes, como o Dr. Nelson trouxe também, que o tratamento do diabetes, ele não se restringe a medicamentos. Em alguns casos, principalmente em indivíduos com pré-diabetes, a gente consegue até mesmo reverter esse processo, né, de risco de diabetes com a redução do peso corporal e com a ingestão de alimentos saudáveis, né? E às vezes ele chega até a não precisar mais de tomar o medicamento. Então, nesse sentido, né, a associação entre uma equipe multiprofissional é muito importante, né? O acompanhamento do endocrinologista, porque é ele que vai monitorar principalmente seus níveis glicêmicos, se precisar de um medicamento, de uma insulina, né? Aliado ao tratamento nutricional, por conta da importância da influência que a alimentação tem, um acompanhamento de outros profissionais, como o fisioterapeuta, o profissional de educação física, o psicólogo, o cuidador, né? Principalmente quando a gente já tem um diabetes estabelecido, né? O profissional de enfermagem, o terapeuta ocupacional. Então, assim, como o diabetes é uma doença que ela não tem uma causa única, né? Não é como a gente sofrer um acidente lá e quebrar o pé e pronto, acabou. São vários fatores que influenciam no seu aparecimento. A gente precisa de vários profissionais também para tratar, né? E prevenir. Então, a alimentação, ela vem aí de uma forma bem importante. Bom, não vou me estender mais, né? Porque senão eu vou ficar falando aqui o resto da vida. Eu falo muito, quem me conhece sabe disso. Tá, e era isso, obrigada. E a gente vai ouvindo, porque está muito bom. Obrigada. Está muito bom, Amélia, muito obrigada. Mas, infelizmente, nós temos tempo mesmo, vamos passar a palavra para a Giovana. Então, boa noite a todos. Estão todos me ouvindo? Sim, está ouvindo bem.
Quero agradecer o convite da Wagner, né, em estar falando sobre o diabetes. Já há 4 anos que diabetes tem feito parte da minha vida, da minha atuação, e eu fico muito sensibilizada em estar atuando com esse paciente, né? A princípio, quem compõe a equipe multiprofissional para tratar o paciente com diabetes é o educador físico, mas eu acredito que a colocação da fisioterapia foi no intuito da percepção do perfil dos nossos pacientes no HGG, né? Então, nós temos pacientes com múltiplas comorbidades e através do funcionamento motor, melhorando a função motora, a gente consegue melhorar a adesão desse paciente quanto à atividade física. E, sim, o diabetes, ela é uma doença crônica, né? De origem multifatorial, então nada melhor do que uma equipe para estar lidando com esse paciente. Lá no CAD, nós temos uma interação muito boa entre essa equipe, né? Para tentar a melhora e melhorar também a adesão desse paciente quanto ao tratamento. Quando a gente fala de uma doença crônica, a gente fala a princípio de uma doença que não tem cura, mas ela tem controle. E para esse controle, um dos principais fatores é a mudança do hábito de vida. Como é uma doença crônica, que o paciente vive com ela pelo resto da vida, ela não tem somente uma influência clínica, não tem somente debilidades motoras que eles vão adquirindo ao longo dos anos, mas nós temos também uma alteração psicológica. Nós temos aplicado alguns questionários a respeito disso lá no CAD e a gente tem percebido que essa alteração psicológica advinda do diagnóstico da diabetes, isso tem influenciado também na adesão desses pacientes. Então, assim, é um diagnóstico que talvez eles recebam de uma forma mais drástica. Geralmente, nós não temos o hábito de estar pensando no nosso histórico familiar, da forma que a gente viveu ao longo dos anos. Então, a gente recebe aquela notícia como se, a princípio, fosse o fim do mundo. Isso que eu tenho percebido com os meus pacientes. Então, muitos não aceitam o diagnóstico. E essa não aceitação dificulta a adesão às nossas orientações. Então, assim, o que a gente precisa, né, orientar para melhorar esse controle glicêmico? Mudança de hábito de vida. Nós temos uma formação que é baseado e em torno de uma mesa alimentar, né? Então, se nós temos uma formatura, nós temos um jantar, nós temos um almoço, se nós temos um aniversário. Então, falar de redução alimentar, falar de melhora da qualidade alimentar e de instituição de um nível de atividade física melhor é algo muito complicado. É só a gente pensar mais ou menos em nós mesmos que estamos assistindo essa palestra, né? Esse bate-papo. Quantos de nós fazemos um exercício físico regular? Muitas das vezes nós não colocamos isso como uma prioridade na nossa vida, né? Geralmente a gente faz atividade física, que são exercícios sem estar bem cronometrado, sem uma intensidade, e muitas das vezes também a gente faz um exercício pensando em outros critérios. Por exemplo, o critério da estética, né? A gente não tem esse hábito de perceber o quanto esse exercício é benéfico para a nossa saúde, e principalmente para pacientes portadores de doença crônica. Então, essa atividade física vai ajudar no controle desta glicemia, e a nossa função é, a princípio, promover essa orientação de como que ele vai começar a ter uma prática de atividade física. Nós temos uma ideia que a glicose ela é extremamente severa, ela é extremamente perigosa, né? Então, quando o paciente chega no consultório, que a gente vê um quadro de hiperglicemia, a gente às vezes até assusta e passa uma informação errada para o paciente. A gente necessita repassar uma informação que ele precisa de um controle dessa glicemia, mas a glicose também ela é responsável por gerar energia para o nosso corpo, né? Então, eu acho que a gente tem que adequar essas orientações. Então, o que a gente poderia indicar de atividade física para um bom controle dessa glicemia? Nós devemos praticar exercícios aeróbicos, exercícios de fortalecimento e exercícios intervalados. Qual que é a nossa dificuldade como profissional? O diabetes, ela é uma doença que geralmente não apresentam grandes sintomas. Isso faz
com que esse paciente tenha um quadro de hiperglicemia prolongado. E esse quadro de hiperglicemia, ele vai gerar complicações, que é o que o Dr. Nelson citou para a gente, com complicações no sistema nervoso, no sistema cardiovascular. Então, ele já vai chegar para mim com a debilidade. E isso vai influenciar também em quais exercícios eu vou estar passando para ele. Então, saber quais são as comorbidades que esse paciente apresenta, saber quais as complicações que já tem instalado nele, qual é a clínica que ele apresenta no momento dessa avaliação, vai ser extremamente importante para definir quais atividades eu vou passar para ele, quais exercícios supervisionados ou não, para ele estar executando e melhorando esse controle dessa glicemia, né? Então, a gente precisa fazer uma avaliação mais específica de cada indivíduo diabético que chega até a gente. Geralmente, essas complicações já instaladas, nós vamos receber do paciente diabético tipo 2, né? Geralmente já tem uma neuropatia, uma perda de sensibilidade, uma retinopatia instalada, e eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou orientar. O Dr. Nelson comentou a respeito das orientações, que a gente geralmente orienta muito a prática de caminhada para esse paciente diabético tipo 2, né? E é importante que a gente tenha atenção quanto à forma que ele vai realizar essa caminhada. Para ser considerado um exercício físico, é necessário que ele tenha pelo menos 150 minutos de práticas durante uma semana. Isso corresponde mais ou menos umas 3 vezes por semana, de 30 a 40 minutos. Se eu recebo um paciente com uma retinopatia, eu já preciso pensar em qual ambiente que eu vou colocar esse paciente para caminhar, visto o alto risco de queda. Se eu tenho um paciente com a neuropatia, na grande maioria, esses pacientes perdem uma sensibilidade dos pés e tem também a predisposição à ulceração, a lesionar esses pés. Então, outro critério que eu preciso também estabelecer é qual é o calçado adequado para esse paciente realizar essa fisioterapia. Esse exercício, além de ajudar no controle glicêmico, ele vai também ajudar na perda dessa gordura corporal, né? A gente sabe que principalmente o diabético tipo 2, esse excesso de gordura aumenta a resistência à insulina, então a gente precisa indicar exercícios que vão ajudar também nessa perda de gordura, nessa transformação de massa gorda em massa magra, para diminuir essa resistência à insulina. Então, como a doutora Amélia falou, muitas das vezes eu pego um paciente pré-diabético que, executando o exercício da forma adequada, no nível de atividade física bom, ele às vezes até consegue diminuir ou até mesmo cessar o uso dessa medicação, o que não ocorre no paciente diabético tipo 1, né, que ele necessita dessa insulina. Então, no diabético tipo 1, a gente vai conseguir, com o exercício, ajustar esses níveis de glicose por meio do exercício, de uma alimentação mais saudável e dessa monitorização dessa insulina, que geralmente é o médico que faz, e do diabético tipo 2, principalmente nessa perda de peso. A gente precisa, né? Geralmente ele vem muito relacionado à obesidade. Então, a gente tem que conseguir diminuir essa circunferência abdominal do paciente, que aumenta a resistência à insulina. Então, a prescrição do exercício, ele deve, a princípio, ser baseado conforme as complicações que esse paciente já tem instalado. Então, se eu tenho um paciente cardiopata, eu preciso modular esse exercício de forma que eu não vou ter alterações agudas durante a execução. Então, o que a gente tem hoje na literatura? Que o mais indicado para o paciente diabético seria o exercício de moderada a vigorosa intensidade. Só que os estudos, geralmente, quando eles acontecem, a gente precisa verificar qual que era o perfil desse paciente diabético que estavam participando da pesquisa, né? Então, eu não consigo fechar que todos os meus pacientes diabéticos, eles vão fazer exercício a princípio de moderada ou de alta intensidade, porque às vezes, dentro da pesquisa, ela é utilizada com pacientes que têm uma glicemia já controlada, já têm um bom controle,
Então, eu necessito verificar, observar melhor a clínica desse paciente para estar executando. Então, geralmente, nós começamos com exercício de baixa intensidade para uma melhor adequação e adaptação desse paciente, evoluindo para o exercício de moderada intensidade, até mesmo de um exercício mais intenso. Na parte aeróbica, geralmente, a gente trabalha com a esteira, bicicleta, de 30 a 40 minutos, e também com exercícios de fortalecimento, utilizando carga, que anteriormente era colocado somente como uma musculação, né? Dentro dessas classificações de exercícios de fortalecimento, nós temos uma outra classificação de exercício, que é o HIIT, que está sendo muito empregado agora com o paciente diabético. É claro que é com o paciente que já tem um controle razoável, que tem uma pequena quantidade de comorbidades instaladas, que são exercícios de alta intensidade com uma frequência menor, o número de séries menor. Então, acaba que demanda um maior grau de força para estar realizando. Por que a gente não começa com exercício de média e de alta intensidade? Porque esse paciente não vai conseguir se adaptar, né? Eu estou, às vezes, pegando um paciente que sai de um sedentarismo, que sai de um imobilismo, para começar uma prática da atividade física. E ele precisa que essa atividade física seja rotineira, que vire uma rotina na sua vida. Rotina é tudo aquilo que a gente faz do mesmo modo durante todos os dias da semana. E ele precisa de um momento de adaptação. Isso que a gente tem percebido durante nossa atuação no CAD. Acaba que lá nós temos abordado muito o paciente diabetes tipo 2, né? E com a baixa adesão a essa recomendação de atividade física, acredito que a questão financeira atrapalhe bastante, eles não têm tanto acesso a locais, né, para estar fazendo esses exercícios, e a gente acaba dando esse suporte para o paciente. Sempre que eu oriento uma prática da atividade física, eu preciso orientar o cuidado com os pés. A enfermagem acaba que fica alencado essa responsabilidade para eles, como a orientação e os cuidados com os pés. Mas se eu, fisioterapeuta ou educador físico, oriento um aumento de sobrecarga nos membros inferiores, eu preciso primeiramente saber qual é a sensibilidade, se esse paciente consegue, se ele tem déficit de força muscular importante, se ele tem uma alteração da marcha, se ele tem um desalinhamento corporal que vai prejudicar esses membros inferiores e vão acelerar o processo de lesão nesses pés, né? Então, eu sempre oriento quanto ao uso do sapato, quanto ao cuidado com esses pés. Sempre é necessário usar um tênis macio, confortável, que sempre tenha um bico mais arredondado, que utilize meias que não prendam o tornozelo para não dificultar o processo de circulação, porque durante essa caminhada, esse paciente vai ter uma sobrecarga maior. E já chegou ao ponto de o paciente falar, caminhei 40, 50 minutos, acabei formando uma bolha, uma lesão no pé. Isso não pode acontecer, né? Eu não posso piorar a vida desse paciente, dificultar ainda mais. Então, a gente precisa fazer a avaliação desse pé e a orientação quanto ao uso do calçado. Hoje, no mercado, nós temos diversas palmilhas, que são palmilhas anatômicas, que é feita conforme o molde do pé desse paciente. Isso também vai ajudar muito para a realização e da prática da atividade física, principalmente da caminhada, né? Essas palmilhas vão fazer a distribuição da descarga de peso no pé, vai diminuir os pontos de pressão e as calosidades, que a princípio são fatores que podem gerar uma sobrecarga maior e possível lesão, formando futuramente uma ferida diabética, um pé diabético, é o que a gente não quer. Todo pé lesionado, ele tende a desenvolver uma infecção e isso levar a uma amputação, né? E não é isso que a gente quer a princípio. Então, a atividade física, ela precisa ser baseada nesses critérios, né? Quanto à clínica desse paciente, quanto às comorbidades que ele apresenta, sempre começando com atividade mais leve, mas preconizando ao final chegar com atividade no mínimo de média intensidade, que é o que realmente vai ajudar no controle da glicemia,
e orientar quando a prática regular e que essa atividade física seja feita de uma forma rotineira, com os cuidados necessários. Esse exercício não vai só melhorar a questão da glicemia, né, diminuindo os níveis de glicemia, mas ele vai ajudar também na perda de peso e na melhora da circulação. Nossos pacientes queixam muito de sintomas e sinais neuropáticos, né? Dor, queimação, formigamento, cãibra. Então, se eu tenho uma musculatura mais forte, isso vai favorecer o meu retorno venoso, vai diminuir as minhas dores musculares, vai diminuir a minha fadiga, consequentemente, eu vou ter uma melhora da minha qualidade de vida. Então, assim, essas são as minhas colocações quanto à atividade física para o paciente diabético. Eu acho que tem que ter um cuidado muito grande, né, em estar lidando com essa população, que nem sempre a gente tem uma boa adesão. Talvez a minha experiência seja com o paciente que já tem múltiplas comorbidades, então talvez essa preocupação tão intensa quanto as complicações geradas pós um atendimento inadequado, pós uma atividade física feita de forma inadequada, e nós estamos aqui para isso, né? Para orientar, para ensinar. Nós não trabalhamos só com a terciária tratando essa complicação, mas também como promotores de orientação, né? Nós estamos aqui para ensinar, trabalhar a educação em diabetes também. Obrigada. Gente, eu queria, nesse momento, assim, que a gente tivesse pelo menos umas 2.000 pessoas aqui ouvindo essas informações, ouvindo pessoas tão qualificadas e tão de áreas diferentes, né, profissionais diferentes, mas falando a mesma língua. Então, assim, muito mais do que multiprofissional, eu digo que essa live está sendo interdisciplinar, né, porque vocês, Dr. Nelson falou da importância da nutrição, da importância da fisioterapeuta, do educador físico, a Amélia falou da importância da medicação. Então, assim, realmente esse é o nosso papel, né, de uma equipe multidisciplinar, é ser inter, falar, se a Giovana falando da necessidade do calçado, né, a enfermagem, nós estamos responsáveis por cuidar do pé diabético, mas se o fisioterapeuta não tem essa preocupação e orienta o exercício com sapato inadequado, com certeza esse paciente vai chegar para a gente muito pior, né? Então, muito mais do que o tratamento restrito a medicamentos, o diabetes está muito ligado à parte educacional, né, disciplinar. Então, esse paciente precisa ter essa tão difícil disciplina, né, que os pacientes têm muita dificuldade em ter essa disciplina diante da dieta, que a Amélia explicou, né, a gente já tem toda essa cultura de alimentação, tudo que a gente vai fazer tá envolvido com comida, todos os princípios que o Dr. Nelson já falou. Amanhã, dia 13 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Diabetes, né, Dr. Nelson, como membro da sociedade, gostaria que ele falasse um pouquinho para a gente sobre isso, Dr. Nelson. Esse ano traz o lema: diabetes diz respeito a toda a família. O bom controle evita complicações. Esse é o lema da campanha deste ano, que também é Novembro Diabetes Azul, porque a gente tem o hábito de falar o Novembro Azul e ligar somente ao câncer de próstata, né? E esse ano acho que a sociedade quis trazer essa valorização do diabetes, que é tanto quanto o câncer tem matado pessoas, tem levado pessoas a perdas de órgãos vitais, né, como a parte renal, a parte da visão e muitas outras complicações neurológicas que o diabetes acomete e atinge toda a família, né? Uma pessoa diabética numa família não é só ela que tem essas complicações. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente, Dr. Nelson, o que a sociedade quis nos dizer com esse lema e com esse tema desse ano. Vocês estão me escutando? Estamos sim. Me escutam bem? Sim. Bem, o dia 14 de novembro, na verdade, ele é o Dia Mundial do Diabetes. Isso é uma data que foi criada pela Organização Mundial de Saúde e ela foi referendada
pela sociedade, pela Organização Internacional de Diabetes. E eles usaram o símbolo dessa data, a cor azul. E nessa data especificamente, frequentemente, alguns símbolos de diferentes cidades, como a Torre Eiffel na França, ou em Paris, o Cristo Corcovado do Rio de Janeiro, o Big Ben na Inglaterra. E aqui em Goiânia, nós conseguimos, em algumas oportunidades, o nosso Bandeirantes. Esses símbolos das cidades, e algumas vezes representam até o país, eles são fantasiados ou coloridos pela cor azul, simbolizando a luta contra o diabetes. Então, é interessante que nesse mesmo mês da luta contra o diabetes, há uma outra luta, que é a luta contra o câncer da próstata. E, frequentemente, esse mês ele passa também a ser utilizado de uma maneira até interessante, legal e importante pelos urologistas. E nós temos trabalhado com a Sociedade Brasileira de Urologia no sentido de conscientizar a população em geral da saúde, da importância do controle do diabetes em homens e mulheres e, no caso específico da urologia, da saúde do homem, em termos dos cuidados com a próstata e, além dos cuidados da próstata, também os cuidados com o controle metabólico e, particularmente, o controle da glicemia, da glicose no sangue. Então, o 14 de novembro, ele é o marco importante nessa luta que nós temos contra o diabetes, e ele abrange também o mês de novembro. Então, o mês de novembro passou a ser considerado também o mês azul, o mês da luta contra o diabetes, e também o mês da luta contra o câncer de próstata. Agora, é interessante que isso não pode ser apenas uma coisa pontual. Essa luta contra o diabetes, essa vigilância no controle da glicose, ela, na verdade, deveria ser diariamente, ela deveria ser, não só diariamente, mas toda hora, todo minuto, todo segundo. O dia do diabetes, do controle do diabetes, ele não pode ser só do dia 14 de novembro, o mês não pode ser só o mês de novembro, tem que ser todos os meses, todas as semanas, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Só assim, então, nós vamos preservar a nossa saúde. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês e parabenizo ao grupo do IDTEC, e particularmente a Wagner, ao Frank, a todo esse grupo que está assim nos assistindo e colaborando com a realização de um evento extremamente importante como esse, que tem a finalidade de educar, de trazer informações pertinentes ao cuidado do diabetes através de profissionais extremamente, eu diria, competentes, como a professora a doutora Amélia e a educadora Giovana, que, de uma maneira muito elegante, de uma maneira muito profissional e de uma maneira muito didática, nos informaram sobre o que fazer em relação aos cuidados alimentares e aos cuidados da atividade física, num palavreado coloquial e extremamente gostoso de escutar e certamente importante de atuar. Novamente, meu agradecimento e coloco aí à disposição de vocês para responder alguma pergunta, algum questionamento que possa ser necessário
adicionado àquilo que já foi colocado. Temos alguma pergunta? Alguém deseja falar alguma coisa com os palestrantes? Se a gente não tem pergunta, Amélia, pode fazer as suas considerações, por favor. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade e trazer novamente como que eu posso, esse alerta, né, principalmente para a adesão ao estilo de vida saudável. A gente não está falando de estética somente, como a doutora Giovana trouxe, né? A gente está falando também de saúde. Então, além, né, dessa ideia de corpo, que também muitas vezes pode causar uma ansiedade, enfim, não vamos entrar muito nessa questão aqui, mas a gente tem que pensar na alimentação e no exercício físico por uma questão de saúde, de prevenção, de se tratar de uma doença que ela é silenciosa, muitas vezes, ela demora a ter uma manifestação de sintoma clínico mais severo. Então, quando chega lá na frente que o paciente, né, já recebe o diagnóstico de diabetes, o tratamento ele já tem que entrar de uma forma mais intensiva, mais intensa, né, às vezes até mesmo com o uso da insulina. Então, mais do que tratar, é muito importante prevenir, né? A Giovana traz a ideia do pós-tratamento, né? Mas, acima de tudo, é importante a gente pensar nessa ideia da prevenção. E como o Dr. Nelson trouxe também, não é só novembro que a gente tem que pensar nessa prevenção de doença, né? De diabetes. É o ano inteiro, né? A gente conscientiza agora, mas é o ano inteiro, né? E procurem profissionais especializados, né, nesse sentido, tanto da prevenção quanto do tratamento, né? O HGG, eu tenho muito orgulho de trabalhar lá, né, porque é um hospital que se preocupa muito com isso, né, na atuação multiprofissional, a conversa entre a equipe médica e a equipe multiprofissional, ela é muito aberta, ela é muito fluida, então é um lugar muito gostoso de trabalhar nesse sentido. E é isso, né? Eu falo que não precisa ser fitness para ser saudável, mas tem que consumir alimentos saudáveis. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Eu quero mais uma vez agradecer a participação, o convite, dizer que é muito bom ouvir os nossos colegas de trabalho, né? Nós temos essa interação dentro do CAD, eu acho que isso agrega tanto, não só para a gente enquanto conhecimento, mas quem realmente é beneficiado é o paciente. Quando existe uma interação entre a equipe, eu acho que a gente consegue melhores resultados, a gente tem percebido isso no dia a dia, né? E a diabetes, ela é uma doença que debilita muito o paciente, né? Ele permanece com hiperglicemia crônica, e isso vai debilitando muito, não só da função motora, né? E a gente precisa conseguir auxiliar esse paciente, a gente precisa cuidar dele da forma mais adequada. Nós somos os portadores do conhecimento a princípio e a gente tem que conseguir passar isso para eles da forma mais lúdica possível, da forma mais fácil possível, para que se tenha uma adesão e para que se tenha também uma aceitação do diagnóstico, né? Eu percebo muito assim que muitos não aceitam o diagnóstico, renegam o diagnóstico por muito tempo, porque é muito fácil para nós viver da forma que nós vivemos, de uma forma literalmente desregrada, né? Dedicando ao trabalho, dedicando à questão financeira, e a saúde a gente vai deixando para trás. Quando eu estou lidando com pacientes do SUS, isso vai aumentando ainda mais, vai agravando ainda mais. Eu estou lidando com um paciente com uma condição financeira muito baixa, muitas das vezes, né? Então, esse entendimento, essa compreensão, a gente precisa ter quanto ao perfil desse paciente que a gente está lidando. Muitas das vezes, a gente fala o mesmo assunto, reforça e parece até meio cansativo, né? Eu sempre falo assim, Cristina, você passa uma determinada informação, eu falo a mesma coisa, a podóloga a mesma coisa, assistente social a mesma coisa, a nutricionista a mesma coisa. De tudo aquilo que a gente falou, o paciente vai levar, às vezes, 20% da informação. Mas graças a Deus que ele absorveu 20%. Então, a cada ida
é uma porcentagem a mais, e isso a gente vai melhorando a vida desse paciente. A gente tem tido um respaldo muito positivo quanto à adesão, quanto à receptividade com a equipe, né? Então, nós estamos trabalhando para isso, para um bom cuidado, para sermos bons orientadores em saúde e, a princípio, em diabetes. Agradeço a participação de todos, o aprendizado que a gente aprende dia a dia com cada um, e uma boa noite para todo mundo. Mais uma coisa, agradecer quem está aqui, os nossos colegas de trabalho que estão assistindo, estão viajando, familiares que estão longe em São Paulo, obrigada. Que vocês possam estar replicando essas informações. Nem todos nós somos diabéticos, mas conhecemos um ou outro que a gente pode estar orientando e colaborando com a melhora da qualidade de vida deles. A Ângela está parabenizando vocês, dizendo que foi excelente, que o assunto é muito pertinente, muito importante. Cristina também parabeniza a família do SEAD. A Gisleide está falando que foi uma excelente palestra e agradecendo pela oportunidade. Natália está parabenizando vocês, os doutores, pela excelente palestra. Tornel, tem mais alguma coisa para concluir? Não, absolutamente não. É só reforçar meus agradecimentos, principalmente a você, Wagner, ao Frank, todo o grupo do IDETEC que estão aí atrás, dando esse suporte técnico, e obviamente, a Giovana, a Amélia, como já falei anteriormente, pela brilhante apresentação, com muita clareza, com muita didática. E é sempre um prazer estar aí com vocês, tentando, como bem colocou a doutora Giovana e a Amélia, tentando trazer essas informações extremamente importantes, pertinentes, que eu achei interessante aquilo que a Giovana colocou. Cada tijolinho, né? Todo dia um tijolinho, e aquilo vai criando um muro de informações, né? Uma parede, depois a casa, e finalmente o paciente acaba se conscientizando e controlando a sua glicemia. E é isso mesmo, Giovana, eu concordo com você. Nós devemos ser persistentes nas informações, repeti-las todas as vezes no consultório, a importância da alimentação, a importância da atividade física, sabendo que ele talvez não vai fazer exatamente tudo que nós pedimos, mas repete, insiste. Uma hora a coisa dá certo. Insistir e persistir, né? A exposição crônica é o que gera aprendizado. É isso mesmo. Então, boa noite a todos. Eu, em nome do IDETEC, da Diretoria de Ensino e Pesquisa do HGG, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer por terem tirado mais um tempinho do dia de vocês, que com certeza foi cheio, né, doutor Nelson? Chegou em casa, acho que nem entrou direito, já está aqui com a gente, com essa disponibilidade, né? E por isso que a gente faz a diferença, né? Nós temos os melhores, por isso a gente faz bem feito. Então, muito obrigado, boa noite, bom descanso a vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Semana que vem a gente tem o câncer de próstata. Fiquem com Deus, boa noite. Boa noite.